Eu começo a programação de hoje, o jornal de hoje, falando de demissão por justa causa no ambiente de trabalho. Como assim? Ou será que o funcionário pode ser demitido quando ele faz uma publicação nas redes sociais por justa causa, desde que o patrão ache que aquela publicação foi inconveniente? Pois é, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui no estúdio. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um advogado, Mário César Mascarenhas, filho. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciane. Boa tarde, caros telespectadores. Bom, o aviso prévio, já é outra coisa do trabalho. A demissão por justa causa, ela é uma rescisão, né, do contrato de trabalho, em que acontece quando há uma falta grave cometida pelo trabalhador, né, e essa demissão por justa causa, ela gera... como é que se diz assim, situações em que fica ruim para o trabalhador porque ele perde o seguro-desemprego, perde direito à multa, ao FGTS. Então ele perde uma série de coisas, perde uma série de verbas né? rescisórias, as quais são direitos dele, né? Então, você explicou bem o que é uma demissão por justa causa. Quando o funcionário vai lá nas redes sociais dele, particular, ele faz uma publicação e o chefe dele, o RH, acaba vendo aquela publicação, ele pode demitir esse funcionário? Sim, Luciane, a empresa ela pode sim demitir o funcionário por publicações que venha a gerar conflitos dentro do ambiente de trabalho, conflitos com outros colegas de trabalho, né? Essas publicações indesejáveis podem sim gerar rescisão. Não tão somente a demissão por justa causa, tá? A gente viu recentemente, né, uma história, um caso de uma moça, foi publicado inclusive nos jornais. Essa moça, ela foi demitida por justa causa porque ela tinha apresentado um atestado dentro da empresa de que ela estava com depressão e de repente ela foi em alguns eventos, algumas festas e publicou nas redes sociais. A empresa foi lá, viu, demitiu ela recorreu, só que a juíza entendeu que de fato ela não poderia publicar. Então isso procede, né? Procede sim. Quando se trata de uma demissão por justa causa, né, esse processo é um processo um pouco mais complicado porque precisa de uma análise, né, da documentação que é acostada junto aos autos, tanto de quem entra, que é o trabalhador normalmente, e tanto da empresa, para que ela possa apresentar a sua defesa, né? E a gravidade dessa falta cometida tanto pelo funcionário, ou como também há caso também da empresa, né, gera ter a justa causa, é essa falta que vai ser analisada a sua gravidade. E aí o juiz vai entender se há ou não a possibilidade de ter sido aplicada a justa causa. Se de repente eu fui demitida por justa causa, por uma publicação que eu fiz nas minhas redes sociais, só que eu acho que não foi justo, o que eu devo fazer? Certo. Nesse caso, aí você deve entrar com uma ação trabalhista junto à Justiça do Trabalho, pedindo a anulação da justa causa e uma demissão sem justa causa, para que você possa receber aquelas verbas que não foram pagas por conta da demissão por justa causa. E aí entra uma série de fatores que você deve alegar para que possa reverter essa situação. Bom, baseado nisso, pegando um gancho, quais são as situações em que você pode ter a sua justa causa revertida, né? A ausência de provas daquela falta que você cometeu, uma perseguição ou discriminação da empresa com aquele funcionário, a má conduta da empresa na entrega da justa causa, por exemplo, a ausência de entrega de advertência, de suspensões, enfim, são essas situações em que pode sim ser revertida a justa causa. Você falou em provas. A internet, no caso, as mensagens de WhatsApp, elas podem ser utilizadas como provas? Sim, podem sim. Atualmente já está sendo muito utilizado o WhatsApp como forma de documento comprobatório, né? Quais as principais causas, só para a gente entender, que você poderia citar para a gente que daria uma justa causa dentro de uma empresa? Certo. Como eu te falei, né? A justa causa ela é um pouco mais delicada porque exige mesmo essa análise, né? Mas existem algumas outras situações em que sim gera justa causa direta, que é, por exemplo, uma agressão física ou verbal, né? Na questão a gente está falando aqui das redes sociais, uma agressão verbal através de uma publicação, né? A incontinência de más condutas também gera justa causa. A exposição de dados sigilosos também gera justa causa.
atitudes como roubo, furto, enfim, são essas algumas das situações que geram justa causa direta, né? A internet, ela tá fácil para todo mundo, livre acesso, né? Então, tem muita gente que está utilizando, estou num trabalho, contando o dia, e tem gente que utiliza isso para contextualizar o dia a dia. Eu fazendo um stories ali dentro do meu ambiente de trabalho, aqui com o meu trabalho, isso pode gerar justa causa ou não necessariamente? Olha, não necessariamente pode gerar uma justa causa, mas também pode gerar, né? A gente tem que sempre analisar o bom senso, porque assim, a CLT é a legislação trabalhista em que foi feita muito antigamente. Então, ela não apresenta nenhuma norma que restrinja a empresa de te demitir por uma publicação. Porém, há dentro da CLT a questão da boa conduta, né, que você deve preservar dentro de um ambiente de trabalho. Então, se você infringir essa boa conduta, você pode sim ser demitido. Não necessariamente por justa causa, mas você pode sim ser demitido. Há também situações em que aí já vai entrar a questão da justa causa, em que as empresas, através de contratos de trabalho, um regimento interno, em que conste essa situação das redes sociais, aí você está descumprindo uma norma interna e assim você pode estar sendo demitido de forma através da justa causa. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Obrigado, Luciane. Eu tenho a honra de agradecer aí a presença de todos e pelo convite.